No início dos anos 2000, um grupo dedicado à preservação da história de Nova Esperança deu início ao Projeto Garimpo, gravando uma série de vídeos com os principais pioneiros locais. Em 2022, o Projeto Garimpo foi revitalizado, com o objetivo de preservar a história do nosso município, coletando novos depoimentos de pioneiros que compartilham suas visões pessoais sobre eventos e experiências que moldaram a comunidade. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de nossa comunidade, descobrindo suas narrativas e experiências que moldaram nosso presente. Prepare-se para se encantar com as histórias. Meu nome é Francisco Donizete Razente. Todos me conhecem mais por Chiquinho Razente. Eu sou nascido em Presidente Castelo Branco, que na verdade pode ser dito que eu sou nova esperancense, porque quando eu nasci, Presidente Castelo Branco fazia parte, era um distrito de Nova Esperança e chamava-se Iroí. Então eu nasci na zona rural aqui de Iroí e quando eu tinha 7 anos de idade, meus pais resolveram mudar do sítio para a cidade, porque meu irmão mais velho tinha terminado o ginásio já em Castelo Branco, em Iroí, e para ele poder dar sequência aos estudos, nós viemos então para Nova Esperança. Cheguei aqui com 7 anos, e aqui em Nova Esperança eu vivi minha infância, vivi minha adolescência, parte dela, porque com 16 anos eu fui para Curitiba para estudar, fazer o cursinho pré-vestibular, para depois prestar vestibular de engenharia. Aqui em Nova Esperança, eu sempre estudei em escola pública. Meus pais assim tinham um certo limite financeiro e que para eles era difícil com que nós estudássemos em escola particular. A gente estudou em escola pública. Eu sempre digo que as escolas públicas à época eram fantásticas. Nós tivemos professores assim espetaculares. Eu lembro aqui o professor Amado, o professor Carlão, o professor Geraldo, o professor Guaraciaba, enfim, alguns professores aí que fizeram parte da minha vida e da vida das pessoas que estudaram nessa época. E realmente eram professores assim altamente competentes e que ajudou muito, principalmente a mim no caso, de me preparar para o vestibular e conseguir passar no vestibular em Curitiba, me deu uma base muito bacana. E como eu disse, Nova Esperança era uma cidade tranquila, era do tempo que as crianças ainda brincavam na rua, à noite todo mundo saía e as crianças da rua se encontravam e a gente brincava e era diferente do que é hoje. O lazer nosso era basicamente as brincadeiras com colegas nas ruas ou escola, quadra. Me lembro bastante também a época que nós tínhamos aqui de domingo e na matinê, no cinema que nós tínhamos aqui, o Cine Esperança. E, enfim, foi uma época assim bastante gostosa, com os amigos, uma infância típica e uma adolescência, uma pré-adolescência aí de criança do interior realmente que podia ainda andar mais à vontade e brincar e, enfim, e brincar realmente, né? Na essência, certo? Acho que a gente tem várias histórias, né? Eu não sei se eu saberia te falar uma em específico. Talvez as brincadeiras de rua aí mesmo, de quando eu ganhei minha primeira bicicleta também, que era uma Monareto Olé 70, que nós brincávamos na rua e saíamos aí. Depois que eu mudei para cá, meus primos também, os meus tios mudaram para a cidade também, que moravam na zona rural, então eu tinha primos aqui, dois primos, que a gente aí saía para brincar e, enfim. Então, acho que era uma coisa específica, talvez não teria, mas era o futebol no domingo à tarde, em qualquer cantinho, jogar bola, era todo tipo de brincadeira aí, que normal de uma criança do interior aí, que vive livre na rua, né? Inicialmente eu fui no grupo Ana Rita de Cássia, vim aqui, comecei o primeiro ano, na verdade, eu fiz numa escola rural que era na propriedade do meu pai. Existia lá uma escolinha rural, eu fiz o primeiro ano e eu comecei no segundo ano aqui na escola, no Ana Rita de Cássia. Depois fechei o Ana Rita de Cássia, era o grupo escolar Ana Rita de Cássia, né, que a época chamava, e depois na sequência fomos para Colégio Estadual Costa Monteiro, que aí nós fomos fazer o ginásio. Na nossa época ainda, eu fui a transição, mas quando você terminava o primário, que se chamava, que eram os 4 primeiros anos, que acho que hoje é ensino fundamental, né? Existia um curso chamado curso de admissão para você poder ir para o ginásio.
porque as vagas eram limitadas, e então você tinha que fazer esse curso que era um vestibularzinho para você poder entrar no ginásio, fazer o ginásio, que seria, acho que a 5ª série hoje. E então a gente se preparou, a professora Celina, na época, era que dava esse cursinho preparatório para a gente poder fazer o exame de admissão, que se chamava. E depois, quando nós fomos prestar o exame, aquele ano foi suprido, você poderia entrar sem fazer o exame de admissão, mas era uma coisa assim que acontecia na época, né? E depois então eu fiz o ginásio no Costa Monteiro, e depois na sequência você tinha a opção de fazer como eu pretendia continuar estudando, e eu já tinha assim como referência o meu irmão que estava fazendo engenharia. Aí eu optei por fazer o científico, que, como eu disse, era mais voltado, digamos assim, para preparar para o vestibular, e tive esses professores espetaculares, a professora Maria de Lourdes também, que é uma professora espetacular, que eu lembrei agora, o professor Vicente, enfim, foram professores que marcaram bastante. E ao contrário do que às vezes se comenta hoje, a escola pública na época era assim uma escola muito boa, me deu base bastante para eu poder ir para Curitiba e fazer um cursinho lá, um curso pré-vestibular, o terceirão, e felizmente eu consegui passar no primeiro vestibular que eu fiz, e eu fiz faculdade, fiz na Universidade de Curitiba, na Universidade Federal, eu fiz engenharia e me formei lá. Depois que eu me formei, aí foi uma época assim que o mercado de trabalho estava bastante difícil. Foi logo na abertura do país, saindo da ditadura militar, que foi em 83, quando me formei. E aí a gente tentou buscar algumas opções de trabalho e a gente não conseguiu. Eu me lembro até que, à época, vários colegas que se formaram em engenharia comigo lá em Curitiba, muitos prestaram o concurso do Banco do Brasil, porque realmente, como o mercado de trabalho estava difícil, você passar no concurso do Banco do Brasil, que era altamente disputado, e ser um funcionário do Banco do Brasil, era um emprego assim que muitas pessoas desejavam, era um emprego importante para as pessoas. Mas eu optei por seguir a minha profissão, engenharia civil. Eu tinha um projeto para depois que eu me formei, ir para um lugar novo, para começar a vida num lugar novo, e eu imaginava que eu pudesse chegar em algum lugar novo, arrumar algum trabalho. Eu imaginava, vou arrumar uma escola que eu possa lecionar, dar aula para eu me manter e começar a trabalhar com engenharia. Eu andei bastante depois que eu me formei, fui para Cuiabá, fui para Sinop, fui para Tangará da Serra até, tentando buscar alguma oportunidade aí para a gente começar. E na época a gente não conseguiu nada, alguma coisa fixa para poder se estabelecer. Aí eu voltei aqui para Nova Esperança, e em 83 então começamos a nossa jornada de trabalho com construção civil. Nós já estamos aí na lida trabalhando com construção e com a empresa, a construtora, há 41 anos. Então de lá para cá foi assim, bastante coisas bacanas, interessantes, e bastante trabalho. A minha esposa, nós casamos em 84, logo que eu me formei, e nós começamos a namorar quando eu tinha 16 anos, nós tínhamos 16 para 17 anos, e durante a época de faculdade, nós não fizemos junto a faculdade, mas nós namoramos nesse período, e assim que a gente se formou, daí um ano, começou a trabalhar, deu para comprar a cama e o fogão, e nós casamos, né? E então comecei a trabalhar no nosso segmento, no nosso dia a dia. Nova Esperança, nesse período, mudou bastante. Quando a gente veio aqui, estava terminando o ciclo do café, porque houve a grande geada de 75, e Nova Esperança era basicamente a atividade dela, era cafeicultura. Nova Esperança chegou a ser, se salvo algum engano, o 6º produtor de café do Brasil. Então tinha vários cerealistas e tudo girava em torno do café. Aí com a grande geada de 75, Nova Esperança passou por uma crise importante aí nos 3 anos seguintes, e aí depois veio a sericicultura na nossa cidade. Então, aí, com a sericicultura ficou a principal atividade importante, e todo aquele pessoal, os proprietários, os médios e pequenos proprietários, os sitiantes, que eram assim chamados, né, eles começaram a investir na sericicultura, construir barracão. E aí, quando você fala no início da década de 80, Nova Esperança viveu um bom momento com a sericicultura. Então, era uma cidade que tinha assim uma renda muito pulverizada, você não tinha concentração de renda por conta da sericicultura que pulverizava. Nova Esperança tem uma particularidade que ela não tem grandes propriedades rurais.
algumas exceções, mas ela assim bem pulverizada. E a época então foi um momento bom da sericicultura para a cidade, né? E a gente aí nessa carona nós começamos abrindo o nosso escritório, alugamos uma portinha, uma prancheta emprestada, um telefone que nós compramos aí no crédito e começamos a trabalhar. E também nas cidades do entorno aqui, Atalaia, Uniflore, Paranacite, nós conseguimos nas prefeituras dar uma assessoria na área de engenharia nessas prefeituras, com uma remuneração em torno de um salário mínimo em cada prefeitura, que ajudou a gente a iniciar e começar a custear esse nosso escritório e dar esse início aí na nossa atividade. E daí a gente realmente trabalhou bastante, as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram surgindo, a gente procurou fazer jus às oportunidades e estamos nessa estrada, nessa caminhada aí há mais de 40 anos. Lembro, e até tem uma história pitoresca, porque quando eu comecei, a gente tinha que acreditar em tudo. Saíam poucas construções que demandavam engenheiro, e eu me lembro de um fato que um dia um proprietário rural que tem uma fazenda em Atalaia, ele tinha uma erosão na propriedade dele e me chamou para ir lá para verificar o que poderia ser feito para conter aquela erosão. E na época, para você ter uma ideia, eu fui de ônibus daqui de Nova Esperança para Atalaia, porque eu não tinha nem carro ainda para começar a trabalhar. E chegando lá, andando nesse, que era no erosão, era vossoroca mesmo, assim, coisa de, sei lá, de 6, 7, 8 metros de profundidade. Na época também existia muitas erosões assim em propriedade rural. Depois foi feito um trabalho pelo governo do estado, das microbacias, que melhorou muito. E eu lembro que eu tinha uma correntinha e tinha ganho um crucifixo da minha mãe, que era de ouro, que ela tinha ganho de uma irmã dela ainda quando, que era uma relíquiazinha de família, um crucifixo simplesinho. E eu tentando lá, não sei o que aconteceu, enrosquei em algum lugar lá e eu perdi essa minha correntinha, esse meu crucifixo. E, quer dizer, eu não peguei o serviço, não deu certo e perdi profissionalmente. Tiveram outras situações assim também, muito específicas. A gente aceitou alguns desafios assim, porque você precisava para você se desenvolver e buscar prosperar no segmento da gente. Então a gente aceitou alguns desafios assim muito grandes e aí para isso a gente tinha que trabalhar e trabalhar muito. Lembro uma época que a gente estava prestando um serviço um grupo sucroalcooleiro, que a gente trabalhou muito tempo para eles. Nós tínhamos um encarregado e era na região do Presidente Prudente que nós estávamos com o serviço. Perdeu esse encarregado, tivemos um problema e você tinha que levantar às 5 horas da manhã daqui, ir para lá, fazer o papel de encarregado, voltar e cuidar das outras coisas, né? Enfim, são algumas situações assim que faz parte de quem realmente está buscando, mas eu posso dizer que foi um trabalho. E nessa caminhada também a gente participou bastante da comunidade. Eu me lembro que logo que eu comecei a trabalhar, e eu falei da sericicultura, existia a Associação dos Sericicultores de Nova Esperança, e aí depois de certo período de trabalho eu consegui adquirir uma chacrinha aqui na Pirapinga, que era mora. Eu acabei sendo presidente da Associação dos Sericicultores de Nova Esperança naquele período. Depois disso também a gente participou da ação comercial, fez parte, fui presidente da ação comercial também, não recordo bem, logo depois de 2000 aí, fui presidente da ação comercial. Nisso também, depois a gente foi, a APAI mesmo, a gente participou. Na época também, uma coisa que era assim, bastante Nova Esperança, tinha 2 clubes de serviço. O Rotary, que ainda existe, e o Lions Club. Eu participava do Lions Club e a gente foi presidente por 2 vezes. E era assim, uma coisa muito diferente, bacana. Assim. A gente ia lá, era uma amizade que a gente cultivava, você tinha os eventos. Por muito tempo o Lions, ele cuidou da Festa das Nações, que acontecia todo final de ano, aniversário da cidade aqui, e toda a renda era em prol da PAI, que o Lions era a entidade mantenedora da PAI. E, enfim, foi uma época muito boa, porque a nível de amizade, de você conhecer pessoas, de se interagir na comunidade. Como disse, era diferente. Hoje, claro que existe várias possibilidades de você participar da comunidade, mas naquela época você tinha menos possibilidades, né? Então, era Lions, e ali o pessoal se juntava realmente, e além de praticar atividade social, realmente existia, pessoas se interagiam, faziam amizade, e era muito gostoso. Olha, o que acontece? A gente sempre, e eu tenho isso a gente sempre tem que procurar no que a gente faz, sempre dar um passo. A gente tem que
às vezes tem que ser conservador, essa é uma política nossa, mas sempre tentar dar um passo para avançar. A nossa empresa, ela vem desde do início, assim, ela vem ganhando, crescendo, vem se desenvolvendo. Mas eu acho que um divisor um pouco mais importante tem acontecido de 8, 10 anos para cá, vamos colocar nos últimos 10 anos, foi quando a gente foi para o mercado de Maringá e começamos a trabalhar com incorporação lá e trabalhar com construção de edifícios. E Maringá é um mercado bastante importante e lá a gente conseguiu espaço para poder continuar desenvolvendo. Então eu acredito que realmente de 10 anos para cá e a gente aí trabalhando em criar uma estrutura de governança para que realmente o nosso negócio tenha cada vez mais sustentabilidade. Voltando um pouco na história, a gente começou, a nossa empresa mãe é construtora, igual eu disse, nós começamos há 41 anos atrás, e depois, na sequência, nós começamos com a loja de materiais de construção, que hoje já não faz parte mais do nosso negócio. Depois, na sequência, nós compramos uma pequena fábrica de laje, que era Indulages, aqui, que virou a Pré-Fabricados Razente, e depois, na sequência, a gente começou com o concreto e também uma imobiliária aqui focada mais no mercado de Nova Esperança. Tivemos algumas parcerias, que a gente também trabalhou na fundação da empresa, junto com parceiros, que foi a Natucor e também a Marmoraria Razente, né? Que a gente foi parceiro, foi sócio, por até a questão de 3, 4 anos atrás. E por uma questão de direcionamento, de foco, a gente resolveu focar nessas atividades que nós temos hoje. Mas eu penso que a gente nunca pode parar de investir, a gente tem que estar atento realmente para as mudanças de mercado. Eu acho que é isso que faz com que você consiga estar sempre dando um passo à frente. Você tem que estar muito atento e você tem que estar aberto para aprender sempre. Eu me considero um eterno aprendiz, gosto de aprender, gosto de entender as coisas e eu entendo que as pessoas que acham que já chegou num determinado ponto e já sabe de tudo, realmente ela fica para trás, porque tudo é orgânico, é dinâmico, né? Se você acha que você chegou onde não e para, as coisas continuam indo e você fica. Eu acho que o segredo realmente é a gente estar sempre trabalhando, buscando atualizar, inovar e aprendendo. A gente aprende com todos, Só acho que ela já aprendeu o que deveria aprender, realmente ela começa a ficar para trás. Mas é essa dinâmica do negócio que a gente acredita, né? Olha, primeiro, se esforce. Não existe como você se desenvolver, você conseguir atingir o teu sonho, o teu objetivo sem esforço. Pode até ser que pontualmente aconteça alguma situação, algum ponto de sorte na sua vida, mas sem esforço e sem trabalho. E outra coisa, acreditem em vocês, todo mundo tem condições, tem possibilidade, com trabalho, com dedicação, com esforço, realmente buscando o aprendizado e achar que cada vez mais eu preciso aprender, eu preciso de conhecimento. Eu não tenho dúvida que qualquer jovem, qualquer criança pode sonhar e pode buscar, que vai acontecer. Mas sempre com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação. E aí começa desde a fase de estudante. Estudar, eu sempre fui um aluno muito, na nossa época se chamava Caxias, né? Eu sempre fui um aluno muito Caxias e sempre me dediquei, estudei muito. E como eu disse, ainda eu trabalho para aprender. Se esforcem, busquem que os teus sonhos, os teus objetivos vão acontecer, vão ser atingidos com certeza.